Continuando o estudo do livro Santo Grau e a Linhagem Sagrada. Bom, gente, estamos aqui na página 14 do livro O Santo Grau e a Linhagem Sagrada. Todos os irmãos que queiram estudar esse livro, eu estou com PDF, é só entrar aqui nos comentários, tanto do Facebook, quanto do WhatsApp, Telegram e Instagram, né? E pedir uma cópia. Me envie um e-mail que eu envio para vocês, tá certo? Ó, pessoal, esse livro, Santo Grau e Linhagem Sagrada, foi que deu origem ao outro livro, O Código de Da Vinci, certo? É um livro muito bom. Tenho certeza que o Dan Brown leu o livro Santo Grau e a Linhagem Sagrada para fazer o livro O Código de Da Vinci, certo? Bom, dando continuidade ao nosso estudo, certo? E a leitura do nosso livro. Em linhas gerais, esta é a história na forma em que foi publicada na França nos anos 60. Foi a forma sob a qual a descobrimos. E foi para as perguntas levantadas por ela que dirigimos nossa pesquisa. Do mesmo modo que outros pesquisadores o fizeram. A primeira pergunta é bastante óbvia. Qual era a fonte do dinheiro de Salieri? De onde poderia vir tão súbita e enorme fortuna? Havia uma explicação banal? Ou envolvia alguma coisa mais excitante? Esta segunda possibilidade deixa entrever um espaço fascinante do mistério e nós não podíamos resistir ao impulso de brincar de detetives. Bom, gente, esse é um livro fantástico, viu? Isso é uma pesquisa, é um estudo e é narrado aqui passo a passo o estudo. Recomendo a todos. Começamos por considerar explicações fornecidas por outros pesquisadores. Segundo vários deles, Salieri tinha encontrado na realidade alguma espécie de tesouro. Uma conclusão plausível, pois a história da cidade e de seus arredores incluía muitas possíveis fontes de ouro e de joias escondidos. Nos tempos pré-históricos, deixa eu escalar aqui um pouquinho porque cansa, né? Nos tempos pré-históricos, por exemplo, a área ao redor de Rennes de Chartres era considerada sítio sagrado pelas tribos celtas que viviam por perto. Gente, abaixo desse estudo vai ter dois links, são dois vídeos aqui do YouTube para vocês pesquisarem, certo? Vai estar nos comentários, certo? Para que vocês possam pesquisar. A cidade em si, antes chamada de Redai, deriva seu nome de uma dessas tribos. Nos tempos modernos, uma comunidade grande e promissora ocupava a área, importante por suas minas e fontes termais terapêuticas. Os romanos também consideravam sagrado o local. Mais tarde, pesquisadores ali encontraram traços de templos pagãos. Durante o século VI, o pequeno vilarejo, pendurado no topo da montanha, possuía presumivelmente 30.000 habitantes. Eles
ele parece ter sido em determinada área, a capital nortista do Império dos Visigodos, povos teutônicos que varreu a Europa do centro a oeste, saqueou Roma, derrubou o Império Romano e estabeleceu seu próprio domínio, cavalgando sobre os Pirineus. Deixa eu botar mais pra cá. A cidade permaneceu com sede de uma importância região. A cidade permaneceu como sede de uma importante região, o condado de Huzes, por mais 500 anos. No início do século XIII, uma armada de cavaleiros do norte desceu pelo Languedoc para exterminar as heresias cátaras e albineses e requisitar para si os ricos espólios da região. Durante as atrocidades da chamada Cruzada Albigense, Rolly-Château foi tomada e transferida de mão em mão como um domínio. Após pouco mais de um século, por volta de 1360, a população local foi dizimada por uma peste. Logo depois, Reims de Le Château foi destruída por bandos catalães. A lenda de tesouros fantásticos são extremamente... Eu fechei o livro, graças a Deus. A lenda de tesouros fantásticos são entremeadas por uma vicissitudes históricas. Os hereges cátaros, por exemplo, eram considerados possuidores de uma coisa de valor fabuloso e mesmo sagrado, que, segundo várias lendas, era o cálice sagrado. Estas lendas, segundo relatos, teriam impelido Richard Wagner a peregrinar de Reims de Château antes de compor a última ópera, Percival, durante a ocupação de 1940 a 1945, época em que Wagner foi muito popular. As tropas alemãs teriam realizado inúmeras escavações infrutíferas nas vizinhanças. Havia também o tesouro desaparecido dos Templários, cujo grão-mestre Beltrande de Bauchefort teria organizado misteriosas escavações nas vizinhanças. Segundo todos os relatos, essas escavações eram de natureza marcadamente clandestina, realizadas por contingente de mineiros alemães trazidos especialmente para este fim. Algum tipo de tesouro de templários guardado ao redor de Reims de Château explicaria a referência de Sion do pergaminho descoberto por Samieri. Outros tesouros existiram entre o século V e século VIII. Grande parte da França foi governada pela dinastia Moronvígia, que incluía o rei Dagoberto II. Reims de Château, no tempo de Dagoberto, era um baluarte visigodo. E o próprio Dagoberto foi casado com uma princesa visigoda. A cidade poderia ter constituído algum tipo de tesouro. Há documentos que falam de grande riqueza acumulada por Dagoberto e guardada nos arredores de Reims de Château, visando conquistas militares. A descoberta de alguma desses depósitos por Samieri explicaria a referência de Dagoberto nos códigos. Os cátaros, os templários, Dagoberto II e ainda um tesouro produto de saques acumulados pelos visigodos durante seus avanços
tempestuosos pela Europa. Tal tesouro poderia incluir mais que resultado de saques convencionais, possivelmente artigos de relevância tanto simbólica como literal para a tradição religiosa ocidental. Em resumo, o legendário tesouro do Templário de Jerusalém poderia estar aí incluído. E qual ainda mais que os Templários explicaria a referência do Sinai. Em 66 d.C., a Palestina ergueu-se em revolta contra o jugo romano. 4 anos depois, em 70 d.C., Jerusalém foi arrasada pelas legiões do imperador, sob o comando do seu filho Titus. O templo foi saqueado e o conteúdo do lugar mais sagrado dos sacros foi levado para Roma, conforme descrição do arco triunfal de Titus. Este conteúdo incluía um imenso candelabro de 7 braços, tão sagrado ao judaísmo, e possivelmente a Arca da Aliança. Mais de 3 séculos depois, em 410 d.C., Roma foi, por sua vez, saqueada. Invasores visigodos, liderados por Alaric o Grande, pilharam toda a riqueza da cidade eterna. Segundo o historiador Procópios, Alaric escapou com os tesouros de Salomão, rei dos hebreus. Maravilhas aos olhos, pois eram em sua maioria enfeitados de esmeraldas, e havia sido roubado de Jerusalém pelos romanos. Um tesouro poderia então ser a fonte de inexplicável fortuna de Samuel. O padre poderia ter descoberto um dos vários tesouros, ou um único que mudaria de mãos rapidamente através dos séculos, passando talvez do Templo de Jerusalém aos romanos, depois aos visigodos e finalmente aos cátaros ou aos templários. Estaria explicado o fato de o tesouro pertencer a Dagoberto II e a Sion. Até aí, nossa história parecia ser essencialmente uma história de tesouro como tal. Mesmo envolvendo o Templo de Jerusalém, seria a relevância limitada. Pessoas estão constantemente descobrindo tesouros de um tipo ou de outro. São com frequência descobertas excitantes, dramáticas e misteriosas, e muitas delas lançam importantes luzes sobre o passado. Poucas, no entanto, exercem alguma influência direta, de ordem política ou não, sobre o presente, a menos, é claro, que o tesouro em questão inclua um segredo de algum tipo possivelmente explosivo. Nós não eliminamos a possibilidade de Samuel haver encontrado um tesouro. Ao mesmo tempo, parecia claro que, além de qualquer outra coisa, ele descobrira também um segredo histórico de imensa importância no seu templo e também ao nosso: dinheiro, ouro ou joias. Não explicariam por si mesmos muitas facetas de sua história. Não levariam a sua introdução ao círculo de Hofer, por exemplo, a sua associação com Debussy ou a sua relação com Emma Calvin. Não explicariam o imenso interesse da igreja no assunto, a impunidade com qual Samuel desafiava o bispo ou sua subsequente exoneração pelo Vaticano, que pareceu mostrar uma preocupação urgente com o caso. Não explicaria a recusa de um padre em ministrar a extremunção a um moribundo ou a visita de um arquiduque de Hamburgo a uma longínqua cidadezinha dos Pirineus, especialmente numa ocasião em
1916, em que seu país estava em guerra com a França. Dinheiro, ouro, joias, tampouco explicariam a poderosa aura de mistificação que envolve todo o caso, desde o código sofisticado até a queima, por Marie de Narnude, de sua herança em dinheiro, e a própria Marie prometera divulgar um segredo que confiara não só fortuna, mas poder. À medida em que informações se acumulavam, ficamos cada vez mais convencidos de que a história de Samieri envolvia, além de riqueza, um segredo polêmico. Em outras palavras, pareceu-nos que o mistério não estava confinado a um remoto e isolado vilarejo e a um padre do século XIX. Algo irradiava de René de la Château e produzia ondas, talvez mesmo uma enchente no mundo exterior. Teria a fortuna de Samieri vindo de algo com valor intrinsecamente financeiro, mas do conhecimento de alguma coisa? Se este era o caso, poderia tal conhecimento ter se traduzido em bens materiais? Poderia ter sido utilizado em chantagens, por exemplo? Seria a fortuna de Samieri oriunda de pagamento pelo seu silêncio? Nós soubemos que ele recebera dinheiro de John von Hamburgo. Ao mesmo tempo, o segredo do padre, qualquer que fosse, parecia ser a natureza mais religiosa que política. Além disso, suas relações com o arquiduque austríaco, segundo todos os relatos, eram meramente cordial. Por outro lado, no final de sua carreira, o Vaticano ameaçava-o com luvas de veludo e parecia bastante temeroso dele. Estaria Samieri chantageando o Vaticano? Tal chantagem seria tarefa presunçosa e arriscada para um homem, qualquer que fosse suas precauções. E se ele estivesse sendo ajudado e apoiado por um outro, cuja importância os tornasse invioláveis, tais como Hamburgo? E se o arquiduque John fosse apenas um intermédio, e o dinheiro fornecido por ele a Samieri proviesse a realidade dos cofres de Roma? Bom, vamos ficar aqui na página 18, a intriga. Continuaremos amanhã na parte da tarde, certo? Os nossos estudos, tanto do livro O Santo Graal em Aliança Sagrada, quanto do Os Templários da América. Na segunda-feira prosseguimos com o nosso estudo dos ritos egípcios no canal da Nova Ordem de Cristo, para os irmãos que estão fazendo os estudos do Grau Aprendiz.